O dia era um dia quente de verão, no sol, no calor, no meio das areias, ao sul da cidade do Iraque, se encontrava lá o nosso arqueólogo, Edgar James Banks. Ele não era simplesmente um arqueólogo, na época ele era o cônsul americano na cidade de Bagdá, a capital do Iraque. Ele gostava muito de arqueologia, ele gostava de sair por aí procurando, às vezes ele até entrava em lugares perigosos para tentar encontrar alguma coisa. Certa vez ele estava ao sul da cidade de Kuta. Lá do lado de Kuta tinha uma pequena montanha conhecida como Tel Ibrahim, a montanha de Abraão. Ele decidiu, quer saber, vou passear um pouquinho por aqui, vamos ver o que eu acho, o que eu encontro. Ele começou a andar para cá, para lá, o vento batia, o calor, areia para todo lado. Até que ele achou uma pequena montanha, alguma construção, alguma coisa que ele percebeu que ninguém nunca passou por lá. Nunca tinha sido pesquisado, nunca tinha sido verificado. Ele começa a andar para cá e para lá, ele começa a achar pedaços de cerâmica, pedaços de vidro, ele começa a achar interessante o que eu achei aqui, o que tem. E aparecem aqui e ali, aparecem moedas com o símbolo de Nabucodonosor, da Babilônia. Ele começa a achar uma moeda que começa a aparecer várias e várias delas muito estranha. Uma pequena moedinha com algum texto em alguma língua estranha, com duas torres ao lado. As duas torres representam que isso daqui era uma cidade. Essa era a moeda de alguma cidade, porém aquela língua estranha ele não entendia. Ele não sabia o que eram aquelas palavras, de onde vinha essa moeda. Ele decide mandar essa moeda para um amigo dele na Universidade de Yale, o professor Torrey. Ele manda para ele essa moeda e pergunta, olha, você sabe me dizer o que é isso? O que está escrito aqui? De onde é essa cidade? Aquele professor reconhece a língua. É uma língua muito antiga, um aramaico antigo. Hoje em dia a gente nem sabe o que é o aramaico, para a gente todo aramaico é antigo, mas fala esse professor da Universidade de Yale, esse texto aqui é de um aramaico mais antigo ainda do que a gente conhece, e está escrito aqui a palavra Carnabo. Carnabo. Você acabou de encontrar a cidade de Carnabo. Carnabo, que cidade é essa? O que essa palavra lembra para a gente? Esse professor começa a pesquisar, começa a procurar um pouquinho mais sobre o assunto, e ele descobre algo extremamente interessante. Carnabo era não outro senão o avô de Avraham Avinu. Avraham Avinu, assim nossos sábios também contam, a mãe dele tinha pais, obviamente, e o pai dela se chamava Carnabo. Carnable, depende de como se lê exatamente no hebraico, mas se encontrou agora a cidade onde o avô de Avraham Avinu possivelmente vivia. Essa cidade recebeu o nome do pai de Avraham Avinu aparentemente porque ele vinha de uma família muito importante, uma família conhecida. Porém, essa descoberta não foi a das mais importantes. Alguns anos dali, no ano 1933, um pouco mais ao norte, é encontrada uma das grandes e poderosas cidades da antiguidade, da Mesopotâmia, a cidade de Mali, na Síria. Nessa cidade encontram lá palácios enormes, encontram lá não menos do que 25.000 tábuas de escrituras, tábuas contando tudo o que os reis faziam, todas as ordens dos reis, as leis, as regras, cartas para cá, cartas para lá, conversa, discussões com outros reinados. 25.000 tábuas de pedra encontradas lá com muito conteúdo, muita história sobre o lugar. E quando começam a verificar, começam a ler, nomes antigos, há muito tempo esquecidos, começam a aparecer. De repente começam a encontrar lá os nomes de Terach, Nahor, Serug. Quem são essas pessoas? Quem conhece um pouquinho do Tanakh, quem já abriu o nosso Sefer Bereshit, conhece esses nomes. Terach é o pai de Avraham Avinu. Seu pai, Nahor. O pai de Nahor, Serug. Todos os antecedentes de Avraham Avinu começam a aparecer aqui e ali. Nomes antigos já muito esquecidos, que talvez a gente pensava, olha, a Torá contou uma historinha sobre alguém chamado Avraham, e ela falou o nome do pai, do avô, do bisavô, inventou nomes. Esses nomes começam a aparecer em escrituras da cidade de Mali. Onde fica essa cidade de Mali? Essa cidade fica muito próximo de onde Avraham Avinu nasceu. A Torá, interessantemente, ela não conta sobre a infância de Avraham Avinu. A primeira vez que a gente encontra Avraham é quando Hashem fala para ele, Lech lecha me'artzecha, sai da sua terra, sai de onde você vive e vai para Eretz Israel. Avraham Avinu já tinha 75 anos quando ele recebe essa ordem. Porém, Avraham Avinu nasceu aparentemente, assim nossos sábios trazem, assim o Ramban traz, num lugar conhecido, numa região chamada de Aram Naharaim. Aram Naharaim é o lugar onde se encontra entre dois rios. A palavra Nahar em hebraico representa rio. Avraham Avinu nasce na região chamada de Aram, que se encontra entre dois rios.
Os grandes dois rios conhecidos na área da Mesopotâmia são o rio Eufrates e o rio Tigres. Aparentemente, nessa região onde se encontra o Iraque, a Síria, hoje em dia, nessa região nasce Avram Avinu. Será que Avram Avinu nasceu mais para o norte, na cidade de Haran? Ou será que ele nasceu lá para o sul, perto da cidade de Kuta, onde se encontra o Tel Ibrahim, a montanha de Abraham? Uma das formas de decifrar qual o nome desse lugar, aonde é exatamente cada lugar que aparece no Tanakh, é pegar um nome conhecido na região durante esse dia. A geografia do lugar muitas vezes muda. As montanhas podem baixar, novas montanhas podem ser formadas, mas geralmente o que se mantém de cada região, de cada lugar, são os nomes. O nome de uma cidade se mantém por muito mais tempo, porque quando você quer manter contato, você quer fazer negócios com algum lugar, se você vai mudando o nome da cidade, então ela deixa de ser conhecida, deixa de ser uma cidade central. Então geralmente os nomes se mantêm por muito mais tempo. Então será que Avram Avinu nasceu naquela região de Kuta, onde se encontra o Tel Ibrahim, a montanha de Abraham, ou mais para o norte em Haran, ou até quem sabe lá para o sul, onde se encontra a cidade de Ur, possivelmente, onde Avram Avinu é jogado na fogueira, a cidade de Ur Kasdim. Onde ele nasceu exatamente a gente não sabe dizer. Ele nasceu com certeza nessa região chamada de Aram Naharaim, entre os rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Agora, como dito, Avram Avinu, ele recebe uma ordem divina. A primeira vez, o primeiro lugar no qual a gente encontra Deus falando com Avram Avinu é justamente quando Avram Avinu tem 75 anos. Como a gente contou no passado, Avram Avinu, ele destruiu todas as estátuas da loja de seu pai, Terach, e por causa disso ele foi castigado. Por 10 anos ele ficou preso, 7 anos na cidade de Kuta. Ele foi jogado na fogueira na cidade de Ur Kasdim, que aparentemente fica ali ao sul do Iraque, e ele tem que fugir, ele tem que sair de lá. Terach vê que ele está em perigo, que eles não podem continuar lá, por isso eles decidem começar a fazer uma viagem. Porém, em vez de seguir para Eretz Israel, essa região entre o sul do Iraque e Eretz Israel é uma região árida onde não dá para passar, eles fazem o caminho conhecido como Derech Avot, o caminho dos patriarcas. Esse caminho sai do sul do Iraque e começa a subir até o norte, no Kivun, indo em direção à Síria. Eles chegam até a cidade de Haran e lá eles param. Por um primeiro momento, embora eles planejavam subir até a Síria e depois descer para Eretz Israel, eles acabam parando na cidade de Haran. Por um tempo, Avram Avinu mora lá, até que Deus fala para ele, Avram Avinu, Lech lecha me'artzecha, saia da sua terra, saia de Haran, vá em sentido de Eretz Israel. Aos 75 anos de idade, Avram Avinu larga a terra onde ele estava, onde ele começou a construir sua família, onde ele começou a espalhar, a trazer para todo mundo o monoteísmo, o conhecimento de uma nova religião, a crença que existe apenas um só Deus. Ele larga tudo isso, ele deixa tudo isso para trás, ele pega a sua esposa, seu sobrinho e segue para Eretz Israel. Por que a Torá não conta sobre a infância de Avram Avinu? Quando a Torá foi contar de Noach, lá atrás, na segunda parashá da Torá, quando ela vai contar sobre Noach, sobre Noé, ela fala, Noach era alguém tzadik, era alguém justo, tamim, ele acreditava em Deus, ele era alguém correto. A Torá fala dele, fala um pouquinho dele, dá uns adjetivos, dá um elogio aqui e ali, mas Avram Avinu, de repente, vem a Torá e fala, olha, a primeira vez, presta atenção, a gente nem sabe direito quem é Avram Avinu, e aparece na Torá o seguinte, Avram, sai daqui e vai para Eretz Israel. Peraí, por quê? O que ele fez? Quem ele é? Por que a Torá não conta nada disso? O Maral nos diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, imaginem um pai que chega para todo mundo e fala, olha, vocês não sabem como eu gosto do meu filho. Eu adoro meu filho ele é esperto, ele é comportado, ele não mente. O que você vai pensar de um pai desses? O que acontece quando esse filho começar a crescer e começar a mentir? Já não ficar muito bem comportado, para de se interessar em estudar e já não é mais tão esperto, o amor do pai pelo filho vai se perder? Se o pai fala que ele gosta do filho porque ele é esperto, porque ele é comportado e porque ele não mente, o que acontece quando esses adjetivos pararem de ser reais? Deixarem de ser verdadeiros? Quando a criança crescer e já não é exatamente aquela criança fofinha, pequenininha. O amor do pai se perde? Não. O amor do pai, ele ama o filho pelo que ele é, independente do que ele faz ou que ele não faz. O amor dele é um amor incondicional. Quando Deus escolhe Noach, quando Noé é escolhido para sobreviver, para passar pelo dilúvio e recomeçar o mundo depois, a Torá nos diz exatamente por que Noé foi escolhido.
ele tinha essas e essas qualidades, ele tinha determinadas virtudes. Por que Deus gosta de Abraão Avinu? Por que Deus gosta de Abraão? Por quê? Não tem porquê. Ele gosta dele porque ele gosta dele como um filho. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Ele foi aquele que ele escolheu para seguir em frente. Ele que ele escolheu para conversar com ele, para passar para ele essa nova fé. Abraão Avinu, a Torá não conta para a gente a infância, o que ele fez quando era pequeno ou não fez, porque isso daqui não é importante. Ele é aquele que vai começar um novo povo. Ele é aquele que foi determinado como aquele que vai dar início ao povo que vai seguir o monoteísmo. Ao povo judeu que vai sair dele e vai trazer para o mundo a crença em Deus, a crença no monoteísmo, e no futuro vão vir a receber a Torá. Abraão Avinu, não importa o que ele fez no passado, a partir dele começa um novo povo. Então a Torá conta pra gente que você fica aqui ao norte, perto do norte do Iraque, lá pelo lado da Síria, e ele segue para o sul em direção a Eretz Israel. A verdade é que ele já tinha estado em Eretz Israel. De acordo com os nossos sábios, quando ele tinha 70 anos, ele já foi para lá, já foi conhecer, já foi visitar o lugar, so ele acabou voltando para Haran. Na cidade de Haran ainda morava o pai dele, Terach, ele não queria deixar ele sozinho, então ele acabou voltando para Haran. Porém, aos 75 anos, Deus fala, olha, chegou a hora. É hora de você sair, é hora de você começar um novo povo. E ele manda Abraão Avinu sair da cidade de Haran e seguir para Eretz Israel. A chegada de Abraão Avinu em Eretz Israel, ela é uma chegada extremamente importante. Porque nossos sábios dizem uma frase muito interessante que diz o seguinte: Maaseh avot siman labanim. O que acontece com os pais é um sinal do que vai acontecer com os filhos. A gente vai, na continuação, conhecer tudo o que aconteceu com Abraão Avinu, ver o que acontece com ele e o que futuramente vai acontecer com seus filhos. A gente vai ver que logo no começo tem uma fome na terra de Israel, e Abraão Avinu ele desce para o Egito, exatamente como seus filhos, como Yaakov e as 12 tribos, quando tem fome eles descem para o Egito. A gente vai tentar comparar tudo o que aconteceu com os patriarcas com o que vai acontecendo posteriormente com o povo judeu na continuação. Então, Bezrat Hashem, a gente chegou agora em Eretz Israel. Abraão Avinu, ele saiu de casa, ele está dando início ao seu povo. Bezrat Hashem, na continuação a gente vai começar a conhecer o que acontece aqui em Eretz Israel, onde ele passou, cidade de Beitel, quais cidades ele conheceu, por onde ele passou e onde elas ficam hoje em dia. Até mais.